Fala pessoal, muito bom dia, como estão todos aí? Já estamos aqui, 46 pessoas ao vivo aqui conosco. É um prazer imenso aqui recebê-los novamente aí para essa 10ª edição. Então, estamos comemorando aqui a 10ª edição do Siacon Week, justamente esse momento onde a gente faz um ponto de encontro aqui para questões bem importantes, né? Primeiro, treinamento pré-safra, ou seja, uma safra que está para iniciar, é muito importante que a gente entenda o que tem, além das novidades aqui falando, mas repassar quais seriam os processos principais justamente para que a safra flua de uma maneira mais tranquila. Temos também as novidades, então citei um pouquinho aqui antes, então nós temos novidades que serão demonstradas aqui hoje, ou seja, o que tem de novo dentro da aplicação SIA Armazém, para que vocês possam utilizar e agregar mais valor ainda ao trabalho de vocês, tá? E o momento de fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, esse é o momento que a gente entende sendo muito importante num processo onde a safra está para iniciar, em muitos locais ainda não iniciou, alguns locais colhendo de maneira mais tímida, mas é uma safra que tende a ter um volume significativo, apesar de alguns problemas pontuais em algumas regiões. Inclusive, a perspectiva, um dado que veio da sexta-feira passada, aliás, quinta-feira, com o pessoal do Rally da Safra, 182 milhões de toneladas de soja, tá? E incremento, inclusive, de área plantada, tanto aqui no estado de Goiás, onde nós estamos, e em outros estados onde nós atendemos também, tá? Então, esse é o momento para vocês participarem diretamente e fazerem aí a diferença justamente nesse processo da safra. Alguns recados aqui importantes para quem está aí, tá? O pessoal, já estamos aí próximo a 50 pessoas, tá? Então, dado muito importante, participem do chat, é muito importante que vocês utilizem o chat para poder tirar as dúvidas, tá? Isso é bem importante, que vocês participem e utilizem. Nós temos uma equipe aqui que está por trás do evento aqui para tentar responder todas as dúvidas possíveis, tá? Caso fique alguma dúvida pendente, a gente consegue responder depois. Então, utilize esse momento para tirar a dúvida. E, às vezes, a dúvida de alguém que está aqui é justamente aquela que você tem. Então, por isso é muito importante participar aqui e ficar de olho aí no chat para vocês acompanhar, tá? Outra informação importante. Já vi que o pessoal está colocando aí de qual cidade vocês estão falando, de qual armazém. Então, coloquem aí. É interessante a gente saber onde é que está distribuído aí as pessoas que estão participando dessa nossa 10ª edição, uma edição especial, comemorativa, tá? Então, coloquem aí a cidade de onde vocês estão falando, o armazém de qual vocês estão falando, isso é interessante. Outro ponto, nós teremos aí as enquetes durante os 3 dias, então nós estamos começando hoje na terça, vamos ter quarta, vamos ter quinta-feira também, tá? Então, nós teremos enquetes, é muito importante que vocês participem para que a gente consiga identificar algumas situações específicas nas unidades aí de vocês. Então, é muito importante ter essa participação de vocês aí na enquete, isso é bem importante para nós. Outro detalhe, depois que vocês estiverem aqui no treinamento, tirem uma foto, nos marquem no Instagram, @siaconoficial, isso é muito importante, justamente porque a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas e levar esse conteúdo de pós-colheita que a gente considera sendo muito importante. Então, @siaconoficial. Se não nos segue, por favor, nos siga, justamente para a gente sempre estar postando alguma coisa referente ao agro, e nos marque para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá? Um dado importante aqui, tá? Nós teremos hoje, justamente aqui, o sorteio do nosso kit Siacon, tá? Então, nós temos aqui o kit churrasco, nós temos aqui a xícara, a squeeze, temos também caneta e também o chapéu aqui da Siacon, tá? Então, esse é o kit Siacon, que será sorteado aqui hoje. Então, para quem ficar nessa live hoje aqui, nesse Siacon Week do primeiro dia aqui, nós teremos o sorteio justamente desse kit Siacon que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E como nós estamos aqui na 10ª edição, tá? Nós teremos no terceiro dia, isso é importante, nós teremos aqui no terceiro dia o sorteio de uma Alexa EchoShow 5, tá? Então, aquela Alexa que vem com visor, super bacana, tá? Versão 5 dela, tá aqui. Lembrando que essa será sorteada no terceiro dia, na quinta-feira. Me perguntam, Ferreira, como é que funciona? Bom, você participando hoje, participou amanhã e participou na quinta-feira, você vai sortear, concorrer a essa Alexa, tá? Ferreira, mas se eu amanhã não conseguir participar, infelizmente não estará concorrendo a esse sorteio específico. Os dias que você participar, você vai estar concorrendo ao kit Siacon, que eu mostrei, então todos os dias a gente fará o sorteio, e no último dia nós teremos o sorteio da Alexa para quem participou dos 3 dias. Então essa Alexa EchoShow,
ela vai ser sorteada na quinta-feira para quem participou dos 3 dias. É uma maneira justamente de vocês angariarem conhecimento, tirarem as dúvidas e, além disso, concorrer a esses brindes, e esse brinde especial dessa 10ª edição da CIACOM, do CIACOM Week, que será feito no dia, na quinta-feira, no nosso último dia. Então, só dando aqui rapidamente o pessoal está falando, nós temos aqui de Fronteira Armazéns, nós temos aqui o pessoal de Chapadão do Sul, Padre Bernardo, temos também o pessoal de Morrinhos, pessoal de Luz, em Minas, temos pessoal de Centralina também, Três Barras, Padre Bernardo também, Goianésia do Pará, Miranorte no Tocantins, Pirassununga em São Paulo. Bacana, então, pessoal de Goiás, de Minas, de Mato Grosso, então nós temos aqui várias regiões participando aqui, aí quase 60 pessoas já ao vivo aqui, para a gente poder dar sequência, tá? Então, é isso, bem bacana. Eu gostaria aqui, antes de fazer um convite a todos vocês, tá? E aí fica o desafio aqui, desafio que eu digo, que acho que é algo bem importante. Nós temos uma comunidade chamada Concia, tá? Para quem não participa, tá aí o QR Code para vocês fazerem parte dessa comunidade Concia. De fato, o que é essa comunidade? Semanalmente, a gente está colocando alguns materiais dentro dessa comunidade, tá? E esses materiais, eles dizem respeito principalmente à questão da armazenagem de grãos. Então, o que tem aí dentro dessa comunidade? Bom, já... Opa, tivemos uma queda aqui. Um minutinho só, pessoal. Ok, beleza. Bom, tivemos uma queda aqui, infelizmente. Estamos aí hoje Goiânia amanheceu com temporal, mas espero que não tenhamos maiores problemas durante o evento aqui. Acontece. Bom, então essa é a comunidade que eu estava dizendo, a comunidade Concia, tá? E nessa comunidade a gente faz envia algumas mensagens semanalmente, tratando de questões de mercado, tratando de assuntos relacionados à armazenagem de grãos. Então a gente vai ter artigos, a gente vai ter eventos, tá? Então eventos como esse, por exemplo, a gente sempre coloca na comunidade. O CIACOMS Week, que a gente terá na frente, na safrinha também, a gente vai colocar nessa comunidade, tá? Os webinars que a gente faz, trazendo profissionais de mercado para falar sobre assuntos voltados à pós-colheita também, é nessa comunidade que a gente vai dizer. Eventos que não só a SECOM faz, mas que também fazem parte da pós-colheita, a gente coloca também nessa comunidade. Então, é um ponto de encontro para vocês ficarem por dentro das novidades no que tange a pós-colheita, não só a SECOM, claro, e a gente sempre está colocando ali alguns materiais que vocês possam ter conteúdo e é uma forma interessante de se atualizarem e entender o que é o mercado. Então, se você não faz parte da comunidade, fica aí justamente o QR Code para vocês participarem da nossa comunidade, tá? Bom, sem mais delongas, tá? Então fica aí, aproveitem e participem da comunidade, é algo bem interessante. Eu gostaria de abrir aqui e chamar as pessoas que vão fazer justamente aqui, trazer essas novidades, enfim, bater um papo com vocês nessa manhã de terça-feira, tá? Então, nós temos aqui conosco o Ricardo, que é o nosso coordenador de suporte, e o Lucas Siqueira, que é o nosso analista de implantação. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Podem abrir a câmera e os microfones. Começando aí pelo Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes. Espero que todos estejam bem aí. Hoje será um dia muito produtivo. Bom dia, Ferreira. Bom dia, pessoal. Espero agregar no dia a dia de vocês com algumas informações importantes do software. Beleza, bacana. Bom, pessoal, então, enfim, o que o pessoal vai ver aqui hoje, nesse primeiro dia da 10ª edição da SIACOM Week? Exato. Bom, Ferreira, hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre as melhores práticas que a gente pode utilizar aí no CIA para otimizar o tempo ali da sua operação, né? Pelo menos aqui no Centro-Oeste a gente sabe que houve um certo atraso ali na questão do plantio da safra, então a gente imagina que na colheita ali vai ser um pouco meio acelerado, né, as movimentações.
Então, a nossa intenção aqui é mostrar as melhores práticas de uma forma clara, objetiva, fácil para o cliente, para que ele consiga fazer o seu processo ali de forma rápida, ágil, porém, né, bem assertiva, com as informações corretas, né? Ter ali também algumas transparências nas movimentações em tempo real, né? A gente tem aí algumas rotinas que traz essa transparência dessas movimentações, então a gente vai tentar mostrar elas ao máximo ali para o pessoal, sem falar na segurança, né? Na segurança e assertividade dos processos diários ali do dia a dia. Beleza, bacana. Então, além de novidades, a gente vai ver como otimizar esses processos. Conforme você bem disse, a gente vai ter uma safra mais acumulada, né? Ou seja, menos dias com volume maior. Então, ter a fluidez dentro do armazém é importante. Exatamente. Não só da forma rápida, né, mas assim, igual a gente comentou, da forma mais assertiva, né, com as informações corretas. Vamos mostrar ali as melhores práticas de forma que ele consiga fazer de forma correta e ágil ali nas suas operações. Beleza. Bom, ok. Tá, então só reforçando aqui, antes de deixar aqui, a gente vai ter o sorteio, então, do sorteio do Kit Seacom hoje no final desse evento aqui, desse primeiro dia, e quem participar hoje, quarta e quinta-feira, concorrerá justamente a essa Alexa que está aqui. Então, não percam uma oportunidade de ter novos conhecimentos, de bater um papo, utilizar o chat, participar das enquetes, tirar as dúvidas e ainda concorrer aos sorteios. Então, pessoal, deixo a bola aí com vocês, volto lá no final para o sorteio juntamente com a nossa equipe de Marketing Wicca, beleza? Bom evento a todos aí, aproveitem. Beleza, pessoal. Então, para a gente dar início, né, conforme eu falei, a gente tem uma previsão aí que vai ser uma safra um pouco mais acelerada ali devido a alguns atrasos que tivemos ali no plantio. Então, a nossa objetividade, né, nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês as melhores práticas, né, o que fazer antes de iniciar as movimentações dentro do sistema. A gente sabe que tudo começa antes, né? Não é só o computador que vai agilizar ali os processos. Então a gente vai começar a falar um pouquinho ali para vocês, né, referente à questão dos atendimentos mesmo, né? Eu vou dar só uma breve informação aqui referente aos nossos canais de atendimento, né? Para alguns que já estão aqui conosco há muito tempo, já sabem, mas para os que estão chegando agora, estarem cientes e saber que a gente está aqui para poder apoiá-los vocês da melhor forma possível. Então, nossos canais de atendimento hoje, né, são ali pelo telefone fixo, onde a gente tem um número fixo que você pode ligar e ter o seu suporte ali na hora. A gente tem um e-mail do suporte Seacom, então você pode mandar a sua dúvida ali no e-mail, que a gente vai registrar o chamado e vai enviar para você todas as informações. E a gente tem o chat, né, que hoje em dia está sendo mais utilizado ali pela questão dos produtores, pelo lugar onde o armazém se encontra. Então, são todos esses canais de atendimento. Dentro desses registros, né, a gente sempre recebe essas informações, recebe o que o cliente precisa, o chamado é registrado, é categorizado da melhor forma possível. Claro, tudo vai depender, né, das informações que são passadas ali na hora de fazer o atendimento. Então, assim, é sempre importante na hora de você abrir um chamado, passar a real informação, né, a real situação daquele problema ali no momento. E aí a gente vai conseguir se organizar, vai conseguir categorizá-lo da melhor forma possível e ser atendido da melhor maneira e a mais facilidade, mais ágil possível para vocês ali, tá bom? Então, assim, hoje, né, onde a gente pode encontrar essas informações? Atualmente, ali no site, né, da Seacom, a gente tem todas essas informações. Então a gente tem um site aqui, basta você clicar aqui na área de suporte. Sempre que tem algum aviso ou alguma informação relevante, né, a gente sempre coloca um informativo aqui para vocês acessarem a tela e de imediato já ter essas informações. Então a gente tem aqui quais são os números do telefone, qual é o e-mail, se você tiver uma dúvida, né, o chat no WhatsApp, na verdade, né? Temos os nossos horários, né? Então, de segunda a sexta aí a gente inicia o trabalho das 7 até as 18h30 e a partir das 18h30 até as 22h a gente tem um horário de plantão, né? E aos sábados e domingos a gente tem os horários aí das 7 às 19 horas, né? Então, o número do telefone a gente tem o da TIM,
você pode ter essa informação aqui, e temos o da Vivo, certo? Então, mediante essas informações, tudo que você precisar referente ao suporte tem aqui. Aqui também tem um fluxo, né? Caso você queira entender melhor como é o nosso fluxo ali do suporte, você também pode seguir essas informações aqui que você vai conseguir entender. Então, igual a gente falou, a gente registra o chamado através dos canais de atendimento, né? Nosso atendente faz a abertura do atendimento, é categorizado e passado para o analista. E a partir dali ele vai entrar em contato com você e te explicar, te ajudar a resolver o problema que foi solicitado ali para nós ali na hora do atendimento. Tá ok? Lucas, já soltou a enquete, né? Era para te avisar que eu soltei a enquete. Então, pessoal, a enquete está disponível para resposta. A pergunta é, na sua opinião, qual o principal fator que impede a liberação rápida do motorista de dentro do pátio? Então, nós temos ali 3 opções: preenchimento manual dos dados, muitos campos obrigatórios, e a terceira, que aí a gente pede o auxílio de vocês no chat, que é uma outra opção. E aí você deixa aí no chat qual é a opção que você acha que atrapalha esse movimento mais rápido de vocês, para a gente ter uma ideia e começar a apresentação disso, tá? Exatamente, pessoal. Como a gente comentou, né, a nossa intenção aqui hoje é mostrar para vocês as melhores formas para vocês se organizarem e conseguirem passar por uma safra mais tranquila, uma safra mais tranquila no sentido de operacional, resultados, né? Então, a partir da resposta de vocês é que a gente vai ter uma interação melhor e conseguir direcionar ali aonde está sendo o maior problema ali na hora de fazer as movimentações, tá? Então, pessoal, antes da gente iniciar, né, qualquer movimentação dentro do sistema, é importante, né, é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa ter um preparo, né? A gente precisa preparar o sistema, a gente precisa, assim como o plantio, né, que a gente tem todo um preparo do solo, faz o plantio, tem todo um cuidado ali, no sistema também é a mesma forma, a gente consegue se antecipar a algumas informações para que durante a safra a gente siga tranquilamente aí nos processos. Então, uma das principais questões, né, nós aqui do suporte da Seacom, a gente sempre envia alguns e-mails pré-safra, né, a gente chama de preventivos ali pré-safra. Esse mês a gente fez algumas ações. Então, antes de iniciar, é importante a gente ver a nossa região e fazer a configuração do sistema. Uma das informações importantes é a tabela de classificação, né? A gente precisa de atualizar a tabela de classificação. Então, você aí na sua região, se você tem as suas informações, já tem uma planilha já cadastrada com as informações, nós aqui da Seacom, a gente tem um modelo, né? Um modelo padrão, onde a gente envia para vocês preenchem todos os dados, né, de acordo com a sua região, de acordo com as operações do armazém, preenche ela e envia para a gente já faz a atualização. Essa é um dos preparos que a gente pode seguir ali. Caso alguém não tenha essa planilha, né, esse modelo de planilha, o padrão que a gente usa, só entrar em contato conosco no suporte para fazer uma atualização. Olha, eu preciso fazer a atualização da minha planilha, da minha tabela de classificação. A gente vai enviar um modelo para você, você preenche, a gente faz a atualização aqui para você, tá ok? Outro fato importante é fazer as revisões, né? Revisões da operação de pesagem. Nessa safra, eu tenho que fazer alguma alteração, alguma manutenção nas minhas operações de pesagem, eu tenho que fazer alguma alteração nas minhas operações de romaneio, né? Que é onde estão as informações ali de entrada, de saída, qual é a finalidade, como que eu vou usar, se vai ser por preço de pauta ou não, algumas informações relevantes ali. Fazer toda uma manutenção, né? Uma manutenção prévia antes da gente iniciar a safra, certo? Fazer também a validação das finalidades, né? A gente sabe ali que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, né, referente a algumas tributações, algumas informações que precisam, algumas observações que precisam ser automáticas. Então, é fazer uma revisão geral antes da gente iniciar todas as movimentações. Tudo isso faz parte para um processo mais ágil e tranquilo ali durante a safra, certo?
Outro fator muito importante que às vezes a gente passa por despercebido é a manutenção das balanças, né? A gente sempre faz o Siakon Week de acordo com a maior quantidade de chamadas, né? O problema mais relevante que teve durante todos os últimos meses, né? Então, um fator muito importante que a gente teve recente foi a questão das balanças, né? Muitos dos chamados que eram abertos, às vezes era um problema no cabo que estava com má conexão, às vezes era um problema no próprio adaptador que estava sendo utilizado, um problema na porta serial. Então, assim, fazer uma manutenção prévia, né, no geral, tanto do sistema quanto da parte física ali, quanto da parte operacional, é importante para a gente iniciar ali as movimentações, tá? Outro fator relevante é o preço de pauta, né? Então, a gente vai seguir por preço de pauta. Hoje, dentro do sistema, a gente consegue configurar se eu vou seguir o preço de pauta, se eu vou seguir o valor da nota. Isso tudo vai depender de acordo com o andamento, né? Com o funcionamento do armazém, certo? Outro fator importante, parece ser bobo, mas às vezes não é deixar algumas rotinas, né, como favoritos, né? Então, por exemplo, eu seguindo aqui a parte do romaneio, por exemplo, eu posso colocar a portaria como um favorito, né? Então, às vezes algum relatório, alguma rotina que eu precise usar com muita frequência, eu tenho a possibilidade de clicar com o botão direito em cima da rotina que eu quero e colocar como favorito. Pode parecer simples, bem tranquilo, mas é algo que durante o processo ali no dia a dia acaba agilizando na hora de fazer as movimentações, né? Outra coisa importante é a configuração da portaria, né? A gente sabe que aqui dentro da portaria ela acaba sendo moldável, né, de acordo com o funcionamento do armazém. Então, por exemplo, às vezes eu tenho algumas informações aqui, por exemplo, o número do ticket, a data e hora, o tipo de veículo, a placa do veículo, a operação que foi utilizada, o número da fila, o primeiro peso, o segundo peso e o número do romaneio caso tenha sido gerado. Mas, se durante o meu processo ali no armazém, eu preciso de uma informação a mais, eu preciso de um cheque, né, da primeira, da segunda pesagem, se ele foi concluído ou não, eu posso incluir aqui também. Se eu quero o nome do motorista, se eu quero o produto, é sempre importante verificar qual é o funcionamento ali de dentro do armazém, qual é o processo, passo a passo, para me agilizar essas informações. Também, né, parece ser uma coisa bem simples, que às vezes não agrega em nada, mas na hora da correria ali, se você precisa, por exemplo, saber qual é o nome do motorista, você já tem ele em tela, né? Basta você moldar, né, da forma como você achar melhor. Então, aqui você tem todas as informações, basta você clicar aqui. Então, assim, é fazer um check-up geral mesmo, né? Fazer um check-up, entrar em contato com o suporte, de preferência, antes de iniciar a movimentação mais volumosa, né, durante a safra, para que a gente tenha tempo, faça as configurações e faça as validações, né? Não só configurar. Ah, mas como que eu posso validar? Pessoal, gerar um ticket aqui só para teste pelo menos já é uma forma de validação, tá? A gente consegue fazer aqui e cancelar o ticket de imediato, tá? Então, é importante fazer as configurações, fazer as validações, mas mais importante ainda é fazer as conferências, né? As conferências das movimentações, a conferência das informações que a gente vai colocando ali durante as configurações, tá ok? Uma outra informação relevante, que eu também acho bem relevante, é a questão, né, do cadastro de placas, né? Então, se você aí no seu armazém já tem o costume de um freteiro, de um caminhão que já é constante, às vezes tem uma transportadora que trabalha aí com você, você já consegue configurar, né, algumas informações aqui na placa, já deixar o motorista, de forma que essas informações automaticamente ao usar essa placa já vão ser preenchidas no ticket, né, agilizando então ainda o processo referente aos lançamentos, tá ok? Bom, pessoal, então
vamos lá. Lucas, como a gente está com a nossa enquete, por favor? Bom, as Aonde o parciais, pessoal mais acha que é a dificuldade? nas nossas parciais estão 54% preenchimento manual dos dados, 27% muitos campos obrigatórios e 17% outra opção. A gente tem até um comentário do Heli falando que lá no Armazém Primavera o que mais dificulta são a questão das trocas de nota e a espera tanto do manifesto quanto do CTE, porque na região de Jataí já está sendo obrigatório, né, a emissão do manifesto, né? Então, segundo ele, isso está dificultando. Tem até um companheiro que concorda com ele, o Paulo Ricardo, e também a Laura. E temos uma pergunta do Antônio Carlos, perguntando se o sistema faz leitura de placa do veículo automaticamente por uma câmera. Hoje, ainda não. A gente tem como tirar foto do caminhão em si, quando estiver na balança para realizando as pesagens, e sai tanto no ticket quanto no romaneio, mas a leitura ainda não. Tá? Essas são as parciais. Pessoal, se vocês quiserem até comentar a quem marcou a opção de muitos campos obrigatórios, falar quais são, para a gente até dar uma olhada, ver se a gente consegue dar uma ajuda para vocês nesse sentido, tá? A gente agradece aí o engajamento de vocês. Beleza. Bom, pessoal, bom ver, igual o Lucas comentou, né? É bom ver o engajamento de vocês. Então, começando ali pelo preenchimento manual dos dados, né? Eu vou abrir um ticket aqui para a gente ter algumas informações aqui. Atualmente, né, esses campos que estão destacados aqui um pouco em amarelo, eles são alguns campos obrigatórios, né? Que podem ser preenchidos de forma, né, automática, dependendo da rotina, como eu vou utilizar essa rotina. Então, assim, hoje, se a gente for falar assim, eu vou preencher o ticket de forma manual, realmente, aí eu preciso, né, preencher as placas, ele já vai me trazer, por exemplo, se eu faço o cadastro de placas, uma informação a menos, que é a questão do nome do motorista. Isso aqui eu já não preciso mais. O estado, eu não preciso mais informá-lo, certo? Informei o produto, o sistema já me traz a safra automaticamente. A safra é configurado, né, para deixar ela como exibir como safra padrão. Isso facilita na hora de você fazer o lançamento do ticket. E aqui eu vou informar qual é o produtor, né? Então aqui eu vou colocar o nome do Lucas, onde ele já me traz algumas informações aqui. Ok, preciso informar o tipo de veículo, né? Se eu já configuro isso lá na placa, no cadastro de placa, eu não preciso preencher essa informação. Então, se eu for fazer de forma manual, né, na hora de gerar informação uma a uma aqui, realmente eu preciso informar alguns campos, né? Alguns campos de forma manual. Mas se eu já tenho algumas informações já preenchidas, essas informações passam a trazer já passam a ser apresentadas de forma automática, né? Então tudo vai depender da configuração. Então eu clico aqui em gravar, né? Já tenho aqui algumas informações de forma manual, né? Faço a minha atualização do peso, né? No caso aqui, pessoal, a gente está usando um simulador de balança, né? Então pode ser aqui que vai demorar um pouquinho para a gente fazer, mas pensando nas informações de imediato, né? Então eu quero aqui o nome do motorista, algo que não é relevante para mim, por exemplo, é a operação, né? Então eu posso tirar. Então aqui eu já tenho o nome do motorista, já tenho o produto, já tenho o meu primeiro peso, faço o segundo peso. Esperar ele aqui abaixar o peso um pouquinho, tá, pessoal? Conforme manual. Então, o preenchimento manual dos dados, ele pode ser, né, ajustado de acordo com algumas informações, de acordo com alguns cadastros, né? Mais adiante aqui, a hora que a gente finalizar o peso, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só mudar o valor aqui, pessoal, só um momento. Deixa eu fechar aqui. Beleza, agora vai dar certo um peso menor. Só esperar ele carregar aqui que já vai dar certo.
Ok, fiz o segundo peso, o sistema já me traz aqui a informação e aqui eu tenho, né, um, uma legenda, né? Caso vocês tenham dúvida, a gente tem um botão de ajuda aqui, então você pode ver quais são as legendas de cada cor. No caso aqui, ele traz como completo, tá? Que eu já fiz a primeira e a segunda pesagem. Ah, Ricardo, mas eu queria ter um cheque de confirmação da primeira e segunda pesagem. Ok, não tem problema. A gente pode tirar algumas informações, ou dependendo da sua tela, você consegue, né, ter mais informações aqui na tela. Você pode ajustar elas aqui também, não tem problema, tá ok? Fizemos a pesagem, vamos fazer a classificação do grão, né? Então aqui eu vou colocar só para o informativo mesmo, tá, pessoal? Para a gente ter os dados. Gravei. E aqui eu vou finalizar, onde o sistema vai me gerar as informações. Podem observar aqui, ó, que de primeiro, segundo e concluído foram finalizados, tá? Sobre muitos campos obrigatórios. Quando eu comentei, pessoal, que a gente pode fazer a manutenção, é justamente isso, tá? Então, assim, se você acha que está tendo muito campo obrigatório, entre em contato com o suporte para a gente fazer alguns ajustes, né? O que dá para ser feito, né? Desde que vocês nos passem essas informações, a gente consegue analisar e verificar para vocês. Por exemplo, vamos pensar aqui na recepção. Na recepção, eu tenho a opção aqui de alguns campos obrigatórios. Então, para você, na hora de gerar um ticket, precisa de uma informação obrigatória ou quer tirar a obrigatoriedade de alguns campos, essas hoje são as opções, que é o número da nota fiscal, a série, o peso, não ser obrigatório, o valor unitário. A gente sempre reforça que não ter essas informações como obrigatório acaba gerando alguns problemas futuramente. Por quê? O sistema ele precisa de algumas informações para alimentação de relatórios. Então, dependendo do seu processo aí no armazém, e dependendo desse processo que você fizer e você não colocar como obrigatório, o sistema vai, dependendo do que você quer como obrigatório ou não, o sistema permite você finalizar o ticket, porém, futuramente, quando precisar verificar algum relatório, essa informação não vai estar lá para você fazer essa verificação. Eu costumo dizer, né, que dentro de um sistema, os cadastros, né, as informações que a gente preenche dentro dos campos, é como se fosse o cérebro, né? Então, ali ele vai armazenando tudo que você precisa. Só que se falta alguma informação, futuramente pode dar um problema, você pode não ter essas informações. Então, quanto mais informações reais, verdadeiras, tiver no preenchimento dos cadastros, né, melhor você vai ter as suas informações nos relatórios, tá bom? Então, para você que preencheu que são muitos campos obrigatórios, dependendo do campo que você identifica como obrigatório, dependendo, você pode tirar essa obrigatoriedade aqui, tá bom? Se você não tiver permissão, entre em contato conosco no suporte. Vale lembrar que qualquer alteração, seja em finalidade, seja em operações, se você não tem o perfil de gerente ou o próprio proprietário, né, é sempre bom, a gente reforça que envie um e-mail solicitando a alteração, né, em cópia com o gerente ou o dono do armazém, para que fique formalizado essa alteração, tá bom? Então, pessoal, voltando ali na portaria, para você que fala que é obrigatório, né, alguns campos, vou criar um novo ticket aqui, só para a gente exemplificar algumas coisas. Placa é obrigatório, né? Esse aqui a gente precisa dessa informação, até mesmo porque a gente está gerando um ticket. Produto e o produtor, né? Produtor depositante. Isso são informações super relevantes que para o cadastro de um ticket não tem como não ser obrigatório. Eu quero gerar um ticket, mas não quero informar um produto. E acaba ficando um pouco meio sem sentido, né? Sem sentido essa informação. Então, alguns campos realmente são obrigatórios e não tem a possibilidade. Mas, por exemplo, eu não quero informar, dependendo da minha movimentação, eu não quero informar o número da nota fiscal, né? Se for uma outra movimentação ali no armazém, eu não quero informar o peso, porque o peso vai de acordo com a hora que eu finalizar a pesagem ali no armazém. Então, são algumas informações que a gente consegue fazer a
manutenção, né, fazer a validação para que não fique obrigatório. Já nos preenchimentos manuais, você pode automatizá-los de acordo com algumas configurações. Basta entrar em contato ali conosco, ali no suporte, tá ok? Lucas, gostaria de comentar alguma coisa? Só para te passar a parcial final, eu encerrei a nossa enquete, então ficou 56% preenchimento manual dos dados, muitos campos obrigatórios 28% e outra opção 15%. Só para dar também um parecer sobre o pessoal que está fazendo algumas perguntas, vamos passar por alguns deles aqui. O Herbert menciona que se tem como liberar o peso líquido na tela de ticket. Hoje essa opção não é possível visivelmente lá na tela do ticket, porém, depois que o ticket tenha o primeiro peso e o segundo peso, o Ricardo pode até mostrar ali para vocês, se você for imprimir, ele vai imprimir a tela de ticket. Aí nessa tela você consegue acompanhar qual é o peso líquido entre os dois pesos, tá? O Otanael pergunta se tem como diminuir mais essa foto no momento das pesagens. Ele menciona num comentário acima que tem como sair as fotos, né, conforme eu também mencionei. Aquele campo ele é feito para gerar até 4 imagens. Então, se você tem 2 imagens, qualquer coisa, entra em contato com o nosso suporte para a gente avaliar as possibilidades. Tá? A Andrea pergunta se, ao ler o código de barra da NF com esses campos, serem preenchidos automaticamente. Lá naquele campo que o Ricardo mencionou, tem o XML. Naquele XML, a chave da nota, perdão. Se você ler aquele código de barra, ele vai preencher aquela chave toda. Os outros campos são de preenchimento manual mesmo, tá? Ela não vai preencher automático. Bom, pode dar andamento aí, Ricardo. Beleza. Bom, pessoal, até comentando aqui, né, referente à questão da impressão do ticket, né, onde o Lucas comentou conosco, existem, né, modelos. Hoje a gente tem até modelos atuais, eu tinha até deixado esse aqui para a gente fazer uma validação, mas existem modelos atuais, né, que conseguem trazer para vocês algumas informações. Então, se para você ali, na hora de fazer a impressão do ticket, não, Ricardo, eu queria mais informações, eu queria um modelo diferente, entre em contato conosco, tá? A gente consegue fazer a alteração dos modelos, a gente mostra os modelos para vocês, né, referente a impressão dos tickets, para que você verifique qual a melhor opção para você. Isso também faz parte da manutenção, tá, pessoal? Isso também faz parte da prevenção. Então, na hora da impressão de um ticket, você consegue ali mesmo já ter as informações mais relevantes que você precisa para ter uma tomada de decisão. Então, todo o processo que você faz, desde o lançamento da portaria, os cadastros, as impressões de tickets, o lançamento de informação, o que é automático, o que não é, tudo isso é configurável, é moldável ali para você. Lembrando sempre, de acordo com a movimentação do seu armazém. A gente sabe que cada armazém tem a sua particularidade, tem o seu processo. Por exemplo, alguns fazem a classificação já na primeira pesagem, outros esperam a segunda pesagem, outros esperam concluir. Então, tudo vai depender de acordo com o seu processo. É importante, na hora de entrar em contato com o suporte, desenhar, né? Vamos pensar assim, desenhar qual é o seu processo para que a gente possa te orientar a fazer a configuração da melhor forma possível. Tá ok? Então, pessoal, seguindo aqui, né, seguindo aqui nas validações, referente ao agilidade, né? O que mais aqui eu posso fazer ao invés de preencher de forma manual? Então, hoje, pensando em Goiás, né, hoje a gente precisa da nota fiscal, né, de transporte para fazer a movimentação do grão. E aí eu preciso ficar emitindo essas notas de transporte, né? Então, uma forma fácil e ágil aqui para a gente fazer as movimentações seria essa rotina, que é a ROB 06, emitir notas fiscais, né, de transporte. Então, aqui eu vou colocar as informações para quem eu vou fazer a nota, né? Qual é o meu produto, o peso, ele sempre busca o último que você informou, o valor unitário, a via de transporte, por padrão ela já vem como rodoviário, que é um padrão, e aqui você informa a placa, né? Automaticamente ele já traz, né? Igual a gente falou, já traz a informação do estado e do motorista. Por quê? Porque eu configurei lá no cadastro de placas. Feito isso,
vou clicar em emitir, ele já vai me gerar uma nota, a nota 41.657. É uma forma fácil de eu ter que emitir a nota, porque fazendo a emissão por essa rotina, pessoal, o sistema já me traz automaticamente preenchido quase que todas as informações necessárias. O CFOP específico para a nota de transporte, as movimentações, a placa do veículo e assim em diante, tá bom? Feito isso, a partir do momento em que eu coloquei aqui a nota, eu tenho lá na portaria a opção de notas fiscais pendentes, né? Então a nota que eu gerei foi a 41.657. Tá aqui para mim, ó, 41.657. Se eu vier aqui e clicar em receber, automaticamente o sistema já traz grande parte daquelas informações já preenchidas. Então, o preenchimento manual de alguns campos, eles não vão ser necessários. Por exemplo, aqui, olhando essa tela da forma com que foi configurada, a única coisa que eu preciso ajustar é o tipo de veículo, né? Que isso pode alterar, mas dependendo da configuração, ele já vem preenchido. Então, ele já me traz todas as informações, eu não preciso preencher mais nada. Automaticamente, já está gravado. Eu vou clicar em gravar e ele já vai me gerar um ticket. Se eu vir nessa tela, está aqui já gerado o meu ticket. Eu simplesmente só preciso aguardar o caminhão chegar, fazer a pesagem e finalizar o processo. Então, essa é uma forma mais automatizada de você fazer os lançamentos, né? Fazer os lançamentos e ter uma agilidade maior ali na sua portaria. Beleza, recebi o ticket, pessoal. A gente segue com o mesmo processo. Espera, né, a balança, a gente faz os pesos, faz a classificação e finaliza. Alguns processos realmente não tem como a gente mudar, né? Porque precisa dessas informações, tá ok? Mas a gente já consegue ganhar algum tempo fazendo esse tipo de procedimento, fazendo esse processo em específico, tá? A gente agiliza bastante na hora de fazer as movimentações, tá ok? Deixa eu só finalizar aqui a segunda pesagem, tá, pessoal? Igual eu falei, a gente está usando um simulador, então às vezes demora um pouquinho ali para a gente fazer as pesagens, tá ok? Então, finalizei aqui. O sistema gravou a minha segunda pesagem, só que ainda eu não dei o check aqui, não finalizei, não classifiquei, né? Então, tá faltando um processo, tá ok? Outra forma da gente agilizar os nossos processos, né? Você que tem costume de usar aí um monitor de notas fiscais, para você que tem o costume de usar um monitor de notas fiscais e tem o recebimento de notas, né? Você consegue ali já puxar o XML. A partir do momento em que você recebe notas fiscais, né? Contra o seu CPF, o seu CNPJ, você já consegue acesso ao XML da sua nota, né? Então, se você tiver com esse XML em mãos, ou às vezes o cliente te envia o XML, ou às vezes você não tem acesso ao monitor, mas o cliente te envia o XML, você consegue também criar um ticket a partir do XML, né? Então, tá lá o seu XML, basta você selecioná-lo. Aqui o sistema já te traz a maioria das informações já preenchidas. Você só vai simplesmente ajustar aqui e selecionar o produto ao qual se refere. Por que aqui ele está em vermelho, pessoal? Porque ele busca o cadastro que está no XML com o cadastro que está cadastrado dentro do CIA. Então, ele faz esse comparativo. A partir do momento que você clica em buscar e ele vincula esse produto, né, do cliente, do XML, com o que você tem cadastro no sistema, ele fica em amarelo e traz todas as outras demais informações. Ok? Feito isso, a gente clica em confirmar. O sistema também já vai me trazer algumas informações. Ele vai dar uma mensagem aqui, mas é porque é um XML fictício, tá, pessoal? Mas ele também traz para mim todas as movimentações, todas as informações que são necessárias, evitando assim, né, de acordo com grande parte dos nossos questionamentos, o preenchimento manual das informações ou alguns campos obrigatórios que são necessários serem informados, tá ok? Isso agiliza os processos ali na hora de você gerar. Cliquei em gerar, eu tenho que formar o tipo aqui, perdão, pessoal. Cliquei em gravar,
o sistema já vai me dar as informações. Ah, isso aqui é de outro motorista. Então, eu gravei aqui, o sistema já me trouxe a criação de um novo ticket. Então, pessoal, essas são algumas formas da gente agilizar ali os nossos processos, tá bom? A gente consegue agilizar, só que lembrando, tudo é importante ter configurado ali de acordo com a sua movimentação aí no armazém. Lucas, gostaria de falar alguma coisa? Só dando resposta para algumas pessoas que comentaram aqui no chat, ali o Jani Delcio, ele fala que seria bom configurar no Romanet para que inserir 3 tickets na mesma folha A4. Jani Delcio, ali no modelo do ticket, a gente vai ter alguns modelos, mas como o ticket ele tem muita informação, fica um pouco mais difícil de colocar 3 vias na mesma folha. Mas se for alguma coisa do interesse de vocês podem entrar em contato com o suporte para verificar a possibilidade de melhoria, tá? De inclusão de um novo modelo que possa estar atendendo vocês. O Paulo Ricardo, ele fala que é uma coisa importante, que o ticket não traz informações como o CPF do produtor, e quando ele vai entregar para o pessoal da Monsanto, ele tem que entregar uma tabela com um CPF separado. Na impressão do Romanet, traz essa informação, tanto do documento quanto da própria inscrição do produtor. A gente tem que saber especificamente de você, o que você gera para estar gerando essa informação, tá? O Maicon fala que a transportadora não deveria ser cadastrada, pois o motorista ele trabalha para várias. As versões mais novas do sistema, lá no cadastro de placa, já não é mais obrigatório o preenchimento de transportadora, justamente por esse detalhe. Então, hoje, não tem mais a obrigatoriedade de preencher a transportadora no cadastro de placa, tá, pessoal? E a Viviane também pergunta se aquela câmera que aparece ali no cadastro do ticket, entre o motorista e a CNH, é onde tirar foto do caminhão. Não, Viviane, aquela câmerazinha é um link que faz com a webcam ou com a câmera de um notebook, caso vocês precisem tirar foto do motorista. E essa foto ela é apresentada na impressão do ticket, tá? Para tirar foto do caminhão da balança é automático, desde que as câmeras estejam configuradas em um DVR, e ao clicar no botão de pesar, o sistema, além de pesar, ele faz a captura de 1, 2, 3, 4, enfim, quantas tiverem ali para fazer essa captura. O Antônio Carlos, ele pergunta também quanto tempo leva para finalizar um ticket se eles tiverem um fluxo normal. E vai depender muito da movimentação de vocês, da disponibilidade da moeda para descarregar, se não tem fila. Isso aí é um tempo que a gente não consegue estimar com precisão, vai depender muito da operação de vocês aí no dia a dia, tá? Só pegando o gancho dessa questão do tempo, tá? Se ter tempo aqui, eu até mostro o relatório ali para vocês, mas amanhã vai ser um dia específico para isso, né? Amanhã vai ser um dia onde a gente vai mostrar para vocês alguns relatórios, os mais comuns, né? Que a gente sempre orienta, e alguns outros que a gente consegue ter essa noção, até mesmo para uma tomada de decisão. Tem um relatório onde você consegue ver o tempo em que o caminhão ficou dentro do armazém, o tempo que ele levou de uma pesagem para outra. Nisso, você consegue ter a melhor tomada de decisão, se é algo que você pode melhorar no seu processo, se é algo referente a pessoa que às vezes demora para fazer as validações. Amanhã a gente vai ter um dia específico para falar sobre alguns relatórios para tomadas de decisão, tá bom? Só comentando agora referente à placa, conforme o Lucas falou, né? Realmente, em versões anteriores era obrigatória a transportadora, e hoje a gente tem a opção, né, da funcionalidade automática, que é, a partir do momento que eu altero, né, o meu último motorista, então, por exemplo, se eu for lá e gerar um ticket agora, e no lugar do motorista eu colocar Joaquim, por exemplo, para esse cadastro, ele vai me trazer o último motorista como Joaquim, porém o motorista padrão é o Tião. Antes, a gente precisava realmente, obrigatoriamente, colocar uma transportadora. Hoje já não é mais necessária essa obrigatoriedade, tá bom? Você pode definir se você vai colocar um motorista ou deixar a tratativa, que é sempre o último motorista vinculado àquela placa, tá bom? Nesse caso, a partir do momento em que você vincular a placa, ele já vai trazer as informações automaticamente lá para o ticket, tá bom? Sobre a impressão do ticket, né, que o Jane Dels comentou, só reafirmando, né,
A gente tem aqui a impressão do ticket, né? E aí ele vai trazer essas informações. 3 tickets na mesma folha ficaria muito mais, assim, muito ruim de visualizar as informações, né? Então, assim, talvez não seria viável essa questão, tá ok? Só mostrando para vocês. Lembrando, tá, pessoal, igual eu comentei aqui, a gente tem vários modelos, tá? A gente pode ajustar aí. Basta você entrar em contato aqui com o suporte, que a gente vai alterando as informações, vai alterando os modelos aí para você, tá? Trazer da melhor forma possível, tá? Só entrar em contato conosco ali no suporte que a gente vai mostrar os modelos disponíveis e aquele que melhor se adequar aí de acordo com a sua operação, a gente configura para você, tá ok? Bom, pessoal, feito isso, né? Tenho todas as informações aqui, primeira e segunda pesagem, o que já foi classificado, o que não foi classificado e o que eu não tenho nada de pesagem nem de classificação. A partir do momento que eu finalizo eles, ele vai me gerar o romaneio, né? Vou clicar aqui em finalizar esse aqui, que já tem as 2 pesagens e a classificação. Ele me abre a tela com essa informação. O valor unitário da nota fiscal será ajustado conforme o preço de pauta. Pessoal, é sempre importante a gente comentar o seguinte. Essa informação, ela não é um erro. Às vezes o cliente vê essa tela, já abre um chamado e fala, estava errado e deu errado aqui e não consegui finalizar. Ela não é um erro. Se tudo tiver configurado corretamente, o sistema está simplesmente dando um alerta que o preço que foi informado, né, o valor que foi informado lá no campo nota fiscal, aí isso vai de acordo com as configurações, né, de como foi configurado o sistema, ele simplesmente está falando que esse valor unitário será atualizado conforme o preço de pauta. Então aqui, se ele está 2,12, se eu clicar em confirmar, o sistema vai atualizar conforme o preço de pauta. Tá ok? É simplesmente um alerta. Cliquei em gravar, ele vai me dar a opção de imprimir ou não o ticket, também vai de acordo aí com a sua movimentação, né? Aqui eu tenho a informação, certo? Do romaneio, trazendo para mim as observações, trazendo o peso, o índice de classificação, tenho todas as informações necessárias, que são necessárias, né? Para você ter aí um controle para você. Imprimindo ou não, ele já, dependendo também da configuração, emitir uma nova nota de transporte, porque esse caminhão chegou, você pode emitir automaticamente ou não essa nota de transporte. No caso aqui eu não vou colocar como não, ele vai fazer a emissão da nota fiscal. Feito automaticamente, tá, pessoal? Fiz automaticamente, ele me traz aqui já a nota com todas as informações que eu preciso, tá ok? Finalizei aqui, automaticamente meu ticket já saiu aqui da portaria. À medida que você vai fazendo os tickets e finalizando, é importante ressaltar isso também, finalizar os tickets. Ah, mas esse ticket aqui não existe mais, então cancela ele, tá, pessoal? Inclusive, recentemente, a gente pegou um cliente que tinha mais de 100 tickets aqui. Acho que ele entendeu, não sei se ele tinha entendido errado, qual era o processo, mas ele não finalizava. Então, assim, é importante você finalizar. Por mais que você não utilize, finalize, até mesmo para tornar a sua tela limpa, né? Ter informações mais úteis, né? Mais úteis ali para você na tela, tá ok? Lucas? Sim? Tinha comentado alguma coisa? Não, né? Não. Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, então, esses são os processos aqui para a gente agilizar ali na hora da portaria, tá bom? Então, eu tenho de forma manual, o preenchimento, manual mesmo, os dados. Eu tenho notas fiscais pendentes, onde eu já consigo receber a nota e ela já me trazer os preenchimentos. E eu tenho o adicionar ticket, né? Onde eu já consigo, de acordo com o ticket do cliente que me enviou, do XML que ele me enviou, eu já tenho a informação para gerar esse ticket aqui, tá ok? São formas rápidas, fáceis ali, que evitam, né, o preenchimento manual de algumas informações que não são necessárias, ou que evita a forma manual do preenchimento. Isso vai agilizar aí o processo de vocês,
tá? Durante essas movimentações, de forma assertiva. Mais uma vez, reforçando, tudo depende da configuração e da movimentação, como é feito aí para vocês, tá bom? Vou finalizar um outro ticket aqui, tá, pessoal? Só para a gente ter algumas informações, e aí o Lucas já entra ali com a parte das classificações do envio das informações para o cliente, tá ok? Então aqui eu vou classificar novamente, só um fictício mesmo, vou colocar aqui, vou gravar, gravei, ele já me trouxe e vou finalizar. O valor unitário vai ser atualizado. Eu posso conferir as informações, tudo conferido, clique em gravar, o sistema já vai me gerar a nota. No caso aqui eu não vou fazer a impressão, tá? Até mesmo para a gente agilizar o nosso tempo aqui, porque a gente tem mais informações, né? Mais rotinas para a gente apresentar para vocês. E aqui eu finalizo, tá? Nos relatórios, pessoal, quando a gente fala dos relatórios, né? Eu tenho várias possibilidades de relatório. Pensando aqui nos romaneios diários, né? Então, passar por alto aqui, até mesmo porque amanhã a gente vai ter vai se aprofundar mais nesses relatórios. Então, romaneios diários. Aqui eu coloquei desde o dia 1º, só para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui, só colocar o dia 15, para ter um pouco menos de informação. Então, aqui eu tenho todas as movimentações diariamente. Então, se eu quero saber o que entrou em tal dia, o que não entrou, quais são os produtos, né, quais foram os pesos, aqui eu tenho essas informações. Quem foi o depositante, eu tenho essa informação aqui. E ao final do relatório, eu tenho, né, um totalizador de acordo com a movimentação, de acordo com a movimentação do dia de hoje, tá bom? Mas se eu quiser saber um dia anterior, eu posso colocar essas informações aqui. Esses são os romaneios diários, tá ok? Também tenho, pessoal, aqui as pesagens, né? Informações referente à pesagem. Então, eu posso selecionar o produto, eu posso selecionar quem é o depositante que eu quero. Vou deixar o período do dia 15 até o dia de hoje. E aqui eu vou deixar como todos, tá? Só para a gente trazer as informações. Então, esse é um relatório onde eu consigo ver o tempo total, que é o que a gente tinha comentado anteriormente, né? A partir desse relatório, a gente consegue ver qual é o primeiro tempo, a diferença do primeiro para o segundo tempo, quanto tempo ele realmente ficou lá dentro do meu armazém. E aqui eu ter uma tomada de decisão mais aprofundada. Conforme eu falei, amanhã a gente vai entrar mais detalhado nesses relatórios para que vocês entendam como nós aqui da Seacom fazemos as auditorias, tá bom? Então, são vários e vários relatórios que a gente tem disponível que você consegue ter essas informações. No caso aqui, eu vou colocar o Lucas, né? Se eu quiser saber quais são as movimentações que o Lucas teve recentemente, aqui eu já trago um geral, tá? Um geralzão de todas as movimentações. Então, aqui eu tenho o número do romaneio que foi gerado, o número da portaria, né? Aqui, só para ficar mais claro aqui para vocês, né? Eu tenho aqui o romaneio, a portaria, a data, silo, placa, todas as informações que eu preciso, né, para ter essas informações aqui para o cliente, tá bom? Aqui eu tenho saldo em quilos, né, eu também tenho um saldo em sacas. Então, são vários relatórios que a CIA, né, que a Seacom tem disponível para vocês. Importante, né? Quando forem utilizar um relatório, é sempre bom a gente filtrar as informações, né? A gente sabe que às vezes a gente quer um relatório geral, né, de todos os produtores, todas as entradas e saídas. Existem alguns relatórios que vão trazer essa informação para você, de acordo com o que você quer, e existem outros que vão trazer mais detalhado. Então é importante a gente filtrar essas informações na hora de trazer as movimentações, tá ok? Lucas, soltou a segunda enquete? Não, mas ela já tá no jeito aqui, deixa eu já soltar então. Perfeito. Vamos publicar ela aqui. A segunda enquete, pessoal, ela é muito direcionada a informações relevantes para o produtor, né? Então, sim, se você aí puder nos respondê-la para a gente, vai ser de muita importância para a gente continuar ali com os nossos processos,
tá ok? Referente às movimentações, pessoal, a gente frisou muito na portaria porque é onde mais teremos esses gargalos, né? Mais teremos ali dificuldades, né, na hora de fazer as movimentações, principalmente na hora que tiver muitas movimentações, né? Então, apresentei aqui para vocês as formas mais fáceis, né? As formas que a gente consegue agilizar os processos e evitar ao máximo preenchimentos manuais, tá? Essas configurações vão facilitar a vida de vocês, vão facilitar o andamento das movimentações e a nossa intenção aqui hoje é mostrar, né, um fluxo, processos, né, simples do que acontece ali durante o dia a dia para facilitar para vocês e amanhã a gente vem ali com as auditorias, as informações mais detalhadas ali de como a gente faz as auditorias para vocês, tá ok? Então, só pegando aí parte ali da nossa enquete, né, Lucas? 80% até então, eu sei que começou agora, mas 80% acha importante passar essas informações, né? Ter essas informações para o produtor. E aí eu fico a pergunta aqui para você, né, ouvinte, vocês hoje precisam que o produtor ligue para vocês, que ele vá até o armazém para ter essas informações? Já adianto que o sistema tem ferramentas disponíveis, tá? Além de uma da novidade que a gente vai passar para vocês, mas tem ferramentas disponíveis onde você não precisa que o produtor vá até o armazém ou fique ligando, né? Você consegue configurar isso de forma que vá automática ali para o seu produtor, ok? Beleza, Lucas? Deixa aí com você aí por enquanto. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza, Ricardo. Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza. Só comentando um pouco sobre a enquete, pessoal. Você considera importante o produtor receber informações? Mesmo que você marque sim, deixa pra gente aí qual é o período que vocês acham interessante o seu produtor estar recebendo essas informações. A gente acabou deixando a opção de qual só na terceira opção, mas se você votou na primeira opção, também deixa aí nos comentários pra gente qual é o prazo ideal que você considera para o seu produtor estar sempre bem informado, tá? Sobre essas informações. Bom, então o Ricardo, ele apresentou, né, as formas de dar entrada, né, na parte da portaria ali, tanto por ticket, quanto por recebimento de nota fiscal, quanto por criação manual. Eu vou dar andamento depois disso. Então o saldo ele já está disponível, né, para o produtor. Deixa eu trazer para vocês aqui a nossa tela de relatórios. E deixa eu apresentar um dos relatórios que eu quero mostrar para vocês, que é o saldo de depositante por período, tá? Então ele apresentou ali um relatório saldo carga a carga dos produtores. Nesse daqui, eu vou apresentar um relatório totalizador para vocês. Então vou pegar a safra que nós estamos utilizando. Vou pegar aqui desde 2025, que é onde a gente tem até um pouco de saldo, e vou dar um OK. Para algumas pessoas, esse relatório que ele sofreu algumas alterações. Então aqui, para algumas versões mais antigas do sistema, nós vamos ter um modelo aqui em cima, o modelo 2, 3, quem usa o sistema há muito tempo sabe do que eu estou falando. Mas nessa versão a gente unificou todas as informações em um relatório só. Então aqui no canto no lado direito, nós temos algumas opções. Então eu posso mostrar a descrição, mostrar CPF, tem algumas opções de exibir saldo fiscal ou não. Tem algumas pessoas que acham isso importante, tem outras pessoas que para a geração do relatório já não é tão importante, né? Eu vou dar um OK aqui, para a gente poder acompanhar o saldo. E aqui a gente tem a movimentação. Então, nós temos a movimentação tanto da Lorena quanto do Lucas como produtor, tá? Então, aqui nós temos saldo, é um relatório totalizador dividido por colunas. Então, aqui nós temos a movimentação física, o que entrou fisicamente pela balança, né? Então, temos um saldo úmido, um saldo seco, depois dos descontos, né? Um quantitativo de saída que saiu pela tela de portaria também. Na coluna subsequente, nós temos movimentação por transferência, que é nesse ponto onde eu quero chegar, onde nós vamos realizar uma transferência, como se o produtor de vocês tivesse vendido esse grão para uma trading, tá? E aí vai alimentar esses dois campos aqui, tanto entrada quanto saída. E aqui um dado importante, que é a quebra técnica que já é debitada automaticamente do produtor conforme configurado no sistema, tá? O Ricardo mencionou no começo
da apresentação dele, né, algumas coisas que seriam importantes. Então, a quebra técnica também é uma informação muito relevante, tá? Se caso vocês identificarem que de um ano para outro vocês precisam aumentar o parâmetro para quebrar um pouquinho mais, né, dependendo da região que o armazém esteja localizado, o que a gente aconselha? Sempre que for alterar o valor de quebra, que espere a safra zerar, entrar com um valor diferente numa nova safra onde todos os saldos estão zerados. É o ideal, tá? Para não ter nenhum tipo de alteração brusca nos relatórios e também para o produtor não estranhar esse tipo de movimentação, tá? Então aqui nós temos um dado por depositante. Então a Lorena tem 490, o Lucas tem 472. E aqui um dado importante, seria a quebra total do armazém com todos os depositantes que estão mencionados aqui acima, tá? Saldo físico, saldo fiscal e o saldo físico convertido em saca de 60, tá? Então, a partir disso, eu vou fazer uma transferência. Então, supondo que o produtor ligue e fala que vendeu certa parte dessa movimentação, e nós vamos dar andamento a partir disso, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou abrir, então, o módulo de romaneio, tá? Para algumas pessoas também, que usam o sistema há muito tempo, a transferência era realizada aqui na tela de romaneios, tá? Então, em algumas outras versões para cá, essa rotina ela foi mudada para a rotina de ROM 22, a transferência de saldo entre depositantes, tá? O que essa tela vai proporcionar para quem utilizar ela? Mais agilidade, que é o que nós estamos buscando aqui nessa apresentação de hoje. Se eu clicar em consultar, eu consigo ver algum registro que eu já tenha feito. Então, nessa safra eu ainda não fiz nenhum. E aí você pode consultar movimentações de safras anteriores, tá? Então, deixa eu consultar aqui e trazer para vocês. Aqui apresenta algumas informações de safras anteriores. Então, é possível consultar. No caso, eu vou fazer uma nova. Então, eu vou vir e adicionar, tá? Então, é uma tela bem simplificada, tá? Para justamente agilizar esse processo de vocês, tá? Por que essa movimentação está sendo realizada nessa rotina de movimentação? Porque é uma rotina onde não há transferência física dentro do armazém. Então, ela não passa pela balança. Então, é uma movimentação onde apenas há uma troca de titularidade. Esse grão vai sair de um produtor e vai para uma trading, vai para um outro produtor, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, eu vou preencher aqui qual é o produto, tá? Vou preencher aqui soja. De default, ele já carrega a última safra, tá? O emitente, nesse caso, vai ser quem tem o saldo, tá? Então, é o Lucas. Aqui, se houver uma diferenciação de silo, também agora é possível, tá? Ele apresenta os silos que existem dentro do sistema. Eu vou deixar um, que é o que a gente utiliza como padrão. E o destinatário, tá? Então, o destinatário vai ser para quem o produtor fez essa movimentação. Então, ligou lá e falou que vendeu para Cargill, tá? Nessa tela, eu consigo visualizar a quantidade de saldo, tá? Sem precisar gerar algum tipo de relatório. Então, aqui dentro eu já consigo ver essa quantidade, para não ter que sair da tela, né? Então, aqui ele apresenta os 521 mil quilos, tá? Que eu tenho disponível. A data de emissão vai ser quando vai ser realizada essa transferência. Eu vou deixar a data de hoje mesmo, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade que eu vendi para Cargill. Então, vou colocar aqui mais um 0, 200 mil quilos, tá? Existe essa flag, quebra a partir de, tá? Então, aqui é um negócio particular de cada unidade. Então, por exemplo, o armazém negociou com o depositante, que negociou com a Cargill, e vocês vão dar, por exemplo, para a Cargill até o dia 1º de março, por exemplo, sem esse produto ter quebra, tá? Então, isso é negociável, vai de negociação para negociação, e aí ele tem até esse prazo aqui para retirar todo esse produto, sem que o sistema consiga cobrar essa quebra, tá? Então, essa flag vai ser utilizada conforme negociação entre o depositante, a trading e o próprio armazém. Eu vou desmarcar isso daqui. Observações. Eu vou preencher aqui. Transferência de produtor, tá? Só para deixar registrado aqui, que tem um campo específico para aparecer essa observação. E observação para NF, porque conforme a gente mencionou, essa é uma movimentação para agilizar o processo. Então, nós configuramos essa operação
para que, quando eu finalizar esse processo, ele gere uma nota automaticamente, tá? Então, ele vai gerar uma nota de saída de devolução simbólica, né, do grão, automaticamente, para realmente agilizar o processo de vocês, tá? Se caso quiserem que saia alguma informação no rodapé da nota, esse é o campo para ser preenchido para sair no rodapé da nota de devolução simbólica. Eu não vou preencher nada, porque no ambiente de teste também não sai lá para a gente poder visualizar, tá? E aqui eu vou, se tiver tudo certo, eu vou clicar em gravar. Então, a partir do momento que eu faço, que eu clico aqui em gravar, ele vai processar essa informação. O que ele vai fazer? Ele vai criar 2 romaneios, ele vai criar um romaneio de saída para o Lucas, naquela quantidade de 200 mil quilos, e ele vai criar também um romaneio de entrada para a Cargill nessa mesma quantidade. A gente pode até visualizar ali na tela de romaneio que ele vai conseguir criar esses 2 romaneios independentes. E aí ele faz a impressão, ele faz a geração, né? Ele vai lá, vai bater com o Cefaz e vai fazer a comunicação com a nota de devolução simbólica, tá, pessoal? E aqui eu vou só esperar aguardar aqui para fazer a impressão da transferência. E aí eu vou finalizar esse processo aqui. Só um minuto. Confirmar a impressão, sim. E esse seria o modelo da impressão, tá? Ele vai sair em 2 vias. Então aqui vai sair os dados do armazém. Aqui notem que ele vai ter 2 romaneios distintos. Então o 4634 é o romaneio de saída do Lucas. E aqui o 4635 é o romaneio de entrada para a Cargill dessa mesma quantidade aqui, tá? Aqui sai a observação, que eu digitei lá na tela, tá? Aqui eu consigo imprimir ou eu consigo salvar esse arquivo em PDF para ser enviado pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, conforme vocês precisarem, tá? Então deixa eu fechar aqui. E aí ele processa essa informação, tá? Caso vocês queiram validar esses romaneios, aqui na aba de ROM 01, eu consigo validar eles aqui em tela para mostrar para vocês, tá? Aqui eu vou clicar em consultar. Vou trazer aqui para vocês verem. Então, a placa ele gera conforme ROM 22, que é a rotina que realizou a transferência, tá? O tipo S simboliza a saída e o tipo E simboliza a entrada. Então, houve uma saída do Lucas e uma entrada aqui para a Cargill, tá? Na quantidade de 200 mil quilos, conforme eu preenchi na tela, tá? Eu quero gerar para vocês agora o RRO06 para vocês estarem acompanhando. Então aqui, notem, para vocês darem uma olhada, que aqui alimentou esse campo de movimentação transferência, que não existia no relatório anterior que eu gerei. Então aqui ele tira os 200 mil quilos do Lucas e coloca 200 mil quilos no saldo da Cargill, tá? Saldo físico da Cargill 200 mil quilos, saldo fiscal zerado, tá? Então a Cargill aqui nesse momento não tem saldo fiscal para fazer. Por exemplo, se ela fosse buscar grão hoje, a gente não conseguiria emitir uma nota de devolução para ela em cima dessa quantidade, tá? E aí vem uma última etapa para a gente matar essa configuração, tá? Que seria uma nota de remessa, onde a Cargill vai emitir uma nota de remessa para o armazém e nós vamos escriturar para ter esse saldo fiscal aqui, para bater com o saldo físico, tá? Então, essa é a próxima etapa onde nós vamos abordar agora. Então, deixa eu fechar aqui o relatório. Para fazer essa escrituração, pessoal, lá na tela inicial do sistema, nós temos o menu de nota fiscal, tá? Eu já até tenho ele aqui, deixa eu trazer para vocês verem. Então, aqui nós temos o módulo de nota fiscal, tá? Esse processo de escrituração de nota, ele vai ser tanto para essa transferência, tá? De titularidade, onde a trading vai trazer vai enviar a nota de remessa para vocês, quanto funciona da mesma forma para os armazéns que estão fora do eixo de Goiás, que também precisam de nota para complementar o saldo físico que tem para vocês. Então, esse processo ele vai servir tanto para a escrituração de nota de remessa para a composição de transferências, quanto para os armazéns que estão fora de Goiás, que precisam de nota de remessa para acobertar o saldo físico que tem na unidade, tá? O processo vai ser o mesmo para ambos os casos. Então eu venho aqui e abro o menu de notas fiscais.
Nós vamos aqui, então, em adicionar. O tipo vai ser entrada, tá? E a finalidade aqui vai ser depósito NF de terceiros, tá? Por que NF de terceiros? Porque nós não vamos emitir essa nota, nós vamos apenas escriturar, tá? Se for necessário, vocês alterem a data de emissão. No caso, hoje nós fizemos a transferência, mas caso essa nota venha para vocês amanhã, então aqui a data de emissão vai ser o dia 21, dia 19, enfim, quando essa nota foi emitida, tá? No caso do nosso ambiente, eu preciso alterar aqui o modelo para o número 4, que ele não me obriga a digitar uma chave, tá? Mas o modelo de vocês vai vir de padrão 55, que é o de notas fiscais eletrônicas, tá? Aqui vai colocar a série, tá? Da nota que vocês receberam. E aqui o número da nota, tá? Então, eu vou preencher aqui um número, digitar a chave. Aqui pode ser aqueles leitor de código de barra também, que lê a chave, tá? O emitente vai ser quem mandou a nota de remessa para vocês, tá? Então, nesse caso aqui que a gente está escriturando, o da Cargill. E o destinatário vai ser o armazém, tá? Então, deixa eu pegar aqui o Circunwiki. Ok. Tá, deixa eu só pegar. Provavelmente isso aqui vai estar num outro endereço. Só ver aqui um negócio. Deixa eu só configurar uma coisinha aqui rapidinho. Só fechar aqui de novo, pessoal, abrir novamente. Então vamos lá, depósito NF de terceiros, colocar aqui o número dela, o emitente vai ser a Cargill, e o destinatário vai ser o armazém. Ok. Aqui, se vocês não tiverem a placa, pode deixar outra operação, tá? Que ele não obriga a digitação, por mais que esteja marcado como um campo obrigatório, ele não obriga aqui o preenchimento dessas informações, tá? E aqui na aba de produtos, nós vamos em adicionar. Eu vou colocar aqui o produto soja, tá? Quando eu clicar aqui em compor peso, ele vai buscar todos os romanês que estiverem abertos, sem acobertamento de nota, tá? Então, apareceu aqui os 200 mil quilos. Vou marcar ele aqui, vou confirmar. Aqui vocês vão colocar o valor unitário da nota que vocês receberam, tá? E aí fica aqui de padrão de cada nota que vocês receberam. E aqui um conselho, só levem o CST para o CST de vocês. Então, se o CST da nota apareceu alguma coisa diferente do de vocês, troquem para o de vocês para quando for fazer a saída não apresentar nenhum tipo de rejeição, tá? Então eu vou confirmar aqui. E aqui, se estiver tudo certo, eu só clico aqui em gravar, tá? Que aí ele grava as informações do saldo fiscal e a coberta juntamente com aquele romaneio que estava sem nota. Então, cliquei aqui em gravar. Ele armazena a nota, tá? Aqui dentro do sistema. E se a gente gerar o relatório novamente, deixa eu gerar o relatório aqui para vocês, ele já vai constar ali o saldo fiscal igualmente com o saldo físico, tá? Então esse é o processo de acobertamento de nota fiscal juntamente com o saldo físico que recebeu da Cargill, tá? Então esse seria o processo completo de transferência, tá? Aqui no módulo de relatórios nós temos até um relatório específico para aquela rotina de transferência, tá? Então, se vocês que utilizam a versão anterior do modelo de transferência lá pelo RON 01, essas transferências não são listadas nesse relatório, tá? A gente até aconselha que os clientes mais antigos que ainda utilizam a rotina de RON 01 para realizar as transferências, passem a utilizar a rotina de RON 22, porque as transferências em RON 01 serão descontinuadas, tá? Em algum momento de versão do sistema, elas vão ser retiradas daquela tela. Então, migrem todo mundo para RON 22, até porque é uma rotina bem mais fácil de ser utilizada, tá? Então, aqui tem um relatório referente a essas rotinas.
Deixa eu só pegar aqui por produto. Deixa eu preencher aqui o produto soja. Eu preciso de data inicial. Vou colocar de hoje. Não vai ter nenhuma outra transferência nessa safra. E vou dar aqui um OK, tá? É um relatório simples, mas que vai apresentar todos os dados que vocês precisam saber, tá? Então, o número da transferência, a data que ela foi realizada, quem foi o emitente, qual foi o romaneio de saída desse emitente, o silo de origem, o destinatário, o romaneio de entrada para o destinatário, o silo que se destinou a armazenar esse grão e a quantidade, tanto em quilos quanto convertido em saca de 60, tá, pessoal? Então aqui a gente mata todo o processo da transferência, desde a transferência de titularidade até o acobertamento fiscal dessa rotina, tá? Então, Ricardo, quer falar alguma coisa? Só dando uma parcial aqui da nossa enquete, né? Se considera importante que o produtor receba essas informações sobre as movimentações diariamente, 81% diz que sim, né? 11% diz que não e 7% diz que sim em períodos maiores. Nesses períodos maiores seriam semanais, tá? A Ana Paula Matos também, ela comentou aqui, né? Se a transferência for de produtor para produtor, o processo seria o mesmo, se durar a nota? Na maioria dos casos, tá, Ana Paula? Sim, claro, existem alguns cenários em que o responsável pelo armazém ou a contabilidade orienta o próprio armazém a emitir a nota, mas vai depender muito de qual é o processo, se é possível ou não, tudo de acordo com o que a contabilidade informar aí para você, tá bom? Mas na maioria dos casos, sim, é através da escrituração da nota. A nota de devolução simbólica, ela é gerada pelo armazém. Agora, a de entrada costuma ser, sim, do produtor, tá ok? E aí, só seguindo aqui, tá, Paulo? Seguindo aqui, tá, Lucas? Eu vou estar encerrando essa enquete aqui e já iniciando uma outra, tá ok? Perfeito. Bom, pessoal, então dando andamento com vocês, no nosso processo, agora seria o último processo para matar esse saldo da Cargill, tá? O que seria que a gente vai fazer agora? Então a gente entra no processo de expedição, tá, do grão. Então vamos simular um cenário onde a empresa está tirando esse grão do armazém, tá? Então nós vamos agora para a balança, portaria, tá? Então onde que a gente vai criar os tickets vinculados à nossa balança para fazer essa saída da Cargill, ok? Deixa eu só validar uma outra coisa. Não precisa. Deixa eu vir então em adicionar. Aqui eu vou colocar a expedição, tá? Vou colocar aqui a placa do veículo. Vou colocar aqui o tipo de veículo. Vamos colocar aqui um 9 eixos. Conforme a gente tinha mencionado, tá? Esse botão aqui, ele vai ter duas situações. Aqui se eu clicar nessa câmera, ele faz a integração com a webcam do notebook, se for notebook, ou a webcam configurada no desktop, tá? E aí consegue tirar uma foto do motorista aqui, tá? E deixar vinculado ao cadastro do motorista. E tem uma segunda opção, onde você seleciona alguma coisa do seu próprio computador, tá? Então aqui nesse cenário eu consigo pegar alguma coisa do seu computador. Vou colocar esse logo aqui da Ciacom, tá? No cadastro do motorista. Vou clicar aqui em gravar. Vou colocar aqui qual é o produto que a gente está retirando. Então, o produto aqui vai ser soja. Nesse caso aqui, o produtor vai ser a Cargill, tá, pessoal? Aqui na própria tela de ticket, nós temos o botão de saldo. Então, se vocês não quiserem gerar um relatório para ter uma noção de quanto esse produtor tem depositado com vocês, na própria tela da aplicação a gente tem essa informação, tá? Então, aqui tem os 200 mil quilos que a gente acabou de fazer a transferência. Vou gravar a nota. E aqui eu vou gravar o ticket, tá? Aqui, para fim de demonstração daquela foto que eu armazenei no cadastro do motorista, tá? Se eu clicar aqui em imprimir o ticket, a foto, ela vai, deixa eu só alterar o modelo, tá? Do ticket.
que aí eu consigo mostrar a foto aqui para vocês, tá? Deixa eu só mexer aqui numa configuração. E aí a gente volta lá na tela depois e eu consigo mostrar isso para vocês. Então, vou dar andamento aqui no ticket. Vou clicar aqui no botão de pesar. Nesse caso, como a gente está fazendo uma expedição, primeiro vem o peso tara, né? Então, vou pegar aqui o peso menor. Ok. Então, vou já simular o segundo peso para vocês. Deixa eu só pegar aqui uma informação. Beleza. Então, vou colocar aqui na nossa balança. Tá, estabilizou ali no peso maior, eu vou gravar. Nesse cenário, pessoal, além dele ter pegado um peso diferente aqui do que eu queria, por conta do nosso emulador, vai ser um cenário perfeito para eu mostrar para vocês uma nova rotina da aplicação. Para algumas pessoas que ainda não têm a versão mais nova, para algumas pessoas provavelmente já devem conhecer, por conta das nossas melhorias, tá? Vamos pegar um exemplo onde o classificador da Cargill, ele veio e a umidade de vocês aqui vai estar 16, tá? Nesse padrão de umidade, a Cargill não vai querer receber. Então o cara vai recusar essa carga. Nesse cenário, como é que eu faço? A gente não tem nenhuma rotina do sistema que eu consiga alterar esse segundo peso, esses 27 mil quilos, e o cara recusou, pediu para descarregar lá na moeda e carregar esse caminhão novamente. Como é que funcionaria? Antigamente no sistema a gente teria que vir cancelar esse ticket, abrir um novo ticket, pesar o caminhão vazio de novo e depois classificar e pesar o segundo peso, tá? Então isso gerava um certo transtorno em algumas unidades. Algumas unidades são menores, então dificulta ainda mais esse processo, esse trânsito desses caminhões dentro da unidade, né? E aí, pensando nisso, nós desenvolvemos essa rotina aqui, Hobby 04, tá? Limpar pesagem. O que essa rotina vai fazer? Ela vai buscar todos os tickets que estejam abertos, né? Lá na nossa portaria e que tenha peso. Então, no caso, a gente tem 2 tickets, mas só um deles tem peso. Ele vai buscar exatamente o ticket que a gente quer, que é o 43,90, que é esse daqui, tá? Então, eu vou selecionar ele. O que essa rotina vai fazer? Ela sempre vai limpar o segundo peso, tá, pessoal? Ela nunca vai limpar o primeiro. Então, ela vai limpar o segundo. E se eu utilizar ela novamente, ela limpa o primeiro. Então, ela vai limpar os 2 pesos se eu utilizar ela 2 vezes, tá? Aqui eu vou colocar meu usuário e minha senha, tá? Isso daqui é uma liberação. Então, se caso você não conseguir fazer isso daqui, é porque o seu usuário não tem permissão, tá? Caso vocês queiram permissão, solicite para o seu gerente da unidade, para o proprietário da unidade, essa pessoa encaminha um pedido para a SIACOM, para o nosso suporte técnico, e o nosso suporte faz a liberação dessa rotina e das autorizações necessárias para realizar esse cancelamento, tá? Então, vou colocar aqui, classificador recusou a carga, e vou mandar limpar, tá? Ele pergunta, ele faz um check, né? Se eu quero realmente excluir essa pesagem, vou colocar aqui que sim. E aí ele dá a pesagem cancelada, tá, pessoal? Tá, pesei, mas não limpou aqui. Então eu venho com o botão de atualizar, atualizo aqui a tela e a segunda pesagem ela some, tá? Some assim, da tela, né? Vou mostrar para vocês no relatório que nada é perdido. Tudo fica auditável a fins de relatório, a fins de informação, tá? Então, vou realizar aqui novamente a segunda pesagem. Então, deixa eu abrir aqui a tela de pesagem. Vou pegar aqui o nosso emulador, vou esperar carregar ele no peso maior. Carregou, eu gravei. Beleza, pessoal. Então, carregou ali o nosso segundo peso. Supondo que essa segunda carga, agora o classificador foi lá e deu um ok. Então, ela veio no padrão. Então, 14, 1, 1. Ok, então eu vou gravar aqui. Para fins de informação, se eu clicar aqui em imprimir ticket, então notem que aqui eu tenho, aqui vai ser o único lugar onde vocês vão conseguir visualizar. Então, vai vir aqui a foto do motorista, tá? Na impressão do ticket, tá? Na impressão do Romaneio ainda não é possível visualizar essa imagem, tá? Então, o único lugar que é disponível para visualização e para impressão
é aqui na impressão do ticket. Então, lembrem que eu tinha colocado aqui a imagem, né, do motorista, o logo da Ciacom, e aqui ela fica disponível para a gente, tá? Então, eu vou finalizar esse processo, tá, de expedição. Tá finalizando aqui para vocês. Aqui vai abrir aquela tela de conferência, né? De todos os movimentos que nós fizemos até aqui, classificação, pesos, tudo mais. E eu vou clicar em gravar, tá? Para a gente poder finalizar esse processo. No nosso processo eu tenho a impressão do romaneio, tá? Vou abrir aqui para vocês e aí mostrar mais uma funcionalidade, mais uma novidade da versão. Aqui em cima nós temos tanto a opção de imprimir diretamente na impressora, como salvar o arquivo. E essa é uma das novas funcionalidades aqui da rotina, tá? Que é o envio de romaneio por WhatsApp, tá? Nesse caso aqui, da Cargill, eu acho que nós não temos nenhum telefone cadastrado. Eu vou mostrar isso para vocês no depositante Lucas, que lá a gente tem ele cadastrado. Então eu vou fechar aqui. No nosso processo de otimização, ele vai começar a fazer a emissão da nota. Eu vou fechar esse processo aqui, tá? Mas aqui ele vai gerar a nota de devolução já automática. Então, automatizando todos os nossos processos, tanto de transferência quanto de saída, isso gera menos sobrecarga na pessoa que vai emitir notas. Então, consequentemente, nós temos uma operação mais rápida aqui, consequentemente, vocês conseguem mandar embora mais rápido o motorista, tá? Então, emitindo a nota lá de saída, eu volto lá naquele relatório de RRO06 e que eu consigo mostrar para vocês que o saldo já foi abatido do depositante. Então, deixa eu pegar aqui soja, deixa eu pegar aqui a safra 25/26, 2025 até o dia de hoje e vou dar um ok aqui para vocês acompanharem que agora a gente já não tem mais os 200 mil quilos, tá? Nem físico, nem fiscal. Então eu tirei aqui os 47.300, ele já debitou aqui do saldo físico quanto do saldo fiscal, porque nós emitimos a nota já de devolução. Ok, pessoal? Então esse processo, ele encaixa e finaliza o processo que o Ricardo começou. Então aqui é o fim do processo, tá? Onde o depositante de vocês está retirando essa carga. Deixa eu mostrar para vocês o envio do romaneio, tá? Por WhatsApp. Vamos aqui em movimentação, romaneios. Eu vou aqui em consultar e vou pegar um romaneio meu, do depositante Lucas, tá? Então eu vou pegar aqui esse romaneio aqui. Aqui eu vou imprimir, tá? E aqui nós vamos fazer o envio pelo WhatsApp, tá? Como é que isso vai funcionar? Esse depositante, ele tem que ter lá no cadastro dele de pessoas, tá? Vai ter a aba de telefones. Essa aba, eu posso até mostrar para vocês, tá? Aqui, então ele vai abrir essa tela na internet. Vocês vão abrir o WhatsApp app ou continuar com o WhatsApp web. Então ele vai puxar o WhatsApp de vocês, ou empresarial, ou pessoal, eu não sei como é que o balanceiro vai trabalhar na unidade, tá? E aí ele vai enviar, ele já vai abrir o WhatsApp, iniciando uma conversa com a pessoa que estiver cadastrado lá no cadastro de pessoas, tá? Então aqui eu venho e mando enviar, certo? Então aqui depois o Ricardo pode até abrir o WhatsApp dele lá e ele vai mostrar para vocês esse link aqui, tá? Posso até clicar aqui para vocês. Ele vai gerar um arquivo aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo para vocês. E vai receber. Deixa eu mostrar também lá no cadastro de pessoas como que é feito esse cadastro. Então aqui nós temos o depositante, tá, pessoal? E aqui na aba de telefone do depositante, vou editar aqui, ele vai ter que ter esse número e essa flag de WhatsApp marcada, tá? E aí com essa flag de WhatsApp sim e com o número, ele faz o envio para esse número que estiver cadastrado aqui, ok? Então, depois o Ricardo pode até, ao final, compartilhar a tela dele lá e mostrar para vocês o recebimento desse arquivo, tá? Então, é bem simples, tanto o processo de cadastro quanto o processo de envio, só precisa que esteja na máquina que vai ser utilizado,
tenha um WhatsApp Web cadastrado ali, tá, pessoal? Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Bom, uma última coisa que eu queria mencionar com vocês seria, esse não é um processo tanto de agilidade, mas quanto um processo de segurança, tá? Aqui, hoje também implementamos lá dentro da tela de portaria o cancelamento do ticket, tá? Então, para os usuários que têm permissão de cancelar, ele consegue cancelar normalmente, tá? Para os usuários que não têm permissão do cancelamento, nós implementamos uma rotina. Vou até mostrar para vocês. Vou clicar aqui em cancelar. E tem uma validação por token, tá? Como seria essa validação por token? Aqui na tela inicial do sistema, nós temos esse autentificador de 2 fatores, tá? O que esse autentificador vai fazer? Ele vai abrir uma tela onde vai ser possível você configurar um aplicativo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui aqui já tem, né, adicionado, depois eu posso até excluir para mostrar para vocês como é que seria do zero, mas a gente vem adicionar e nós utilizamos, pode ser até um autentificador gratuito do Google. Ele funciona tanto para Android quanto para iOS, vocês podem baixar e adicionar isso daqui a um usuário, então ao gerente da unidade, ao dono da unidade, e o cancelamento é feito mediante um token que esse aplicativo gera. Então, caso necessário, para a segurança do armazém em si, o balanceiro ou alguém lá de dentro precisa fazer um cancelamento de um ticket, ele liga para o gerente ou liga para o dono do armazém, esse dono gera esse token e envia novamente para o balanceiro fazer a exclusão. Isso gera segurança na movimentação de vocês, tá, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, deixa eu abrir aqui o aplicativo. Então, não sei se vai dar para vocês verem. Esse é um aplicativo do Google Authenticator. Ele já está configurado aqui com os tokens, tá? Esse token, ele vai sendo gerado e mantido por um determinado tempo. Então, aqui eu vou colocar qual é o usuário. E aqui eu vou colocar o token. Então, 282.145. E aí ele deixa eu fazer o cancelamento, tá? Se caso eu não conseguir esse token, o que ele vai aparecer? Se eu digitar um número qualquer aqui. Então, se eu digitar um número qualquer, ele vai dar token inválido e aí ele não deixa eu finalizar a movimentação, tá? Então, deixa eu inserir aqui um token corretamente. Ricardo, você tem alguma informação para dar? Sim, mas pode concluir aí, que a gente já... Ok. Colocando o token certo, pessoal, ele deixa eu fazer o cancelamento e aí eu coloco qual é o motivo do cancelamento. Então, eu vou colocar aqui, motorista foi embora. E aqui eu vou dar um OK, tá? E aí ele finaliza o processo, tá? Falando em auditoria de processo e tudo mais, eu só queria mostrar um último relatório que a gente até seria interessante para vocês estarem acompanhando, que seria o relatório de pesagens, tá? Por que eu quero mostrar esse relatório? Porque por conta do peso que nós fizemos a exclusão. Então, deixa eu colocar aqui a data de hoje, tá? Colocar aqui a data de hoje, todos, e vou dar um OK aqui. E vou deixar marcado tanto a justificativa de cancelamento quanto observação, tá? E vou dar um OK aqui para vocês acompanharem o que eu quero mostrar. Aqui, ele vai aparecer aquele ticket de expedição, tá? Que nós fizemos. Então, ele vai aparecer aqui o primeiro peso capturado, o segundo peso capturado, e aí ele vai cortar o peso, tá? E aí ele vai trazer uma justificativa de exclusão. Então, o classificador recusou a carga. Então, para a auditoria do sistema, quanto mais informações vocês colocarem na inclusão ou na exclusão, melhor é para a gente poder fazer uma auditoria mais assertiva, tanto nós quanto os gerentes ou os proprietários da unidade, tá? Então, vai aparecer a justificativa de exclusão, por que isso foi excluído, qual foi o dia e o horário, qual foi o usuário também que fez essa exclusão de peso. Então, eu tinha falado aquela hora que o peso sumiu, mas na verdade nada some do sistema. Tudo é auditável, tudo tem informações do porquê e quando ocorreu, tá, pessoal? E aí tem o segundo peso normal, e aí ele segue o fluxo normal do relatório, tá? Pode dar informação, Ricardo. Beleza, pessoal. Só lembrando, né, que todas essas informações aí, já adiantando um pouco da nossa última enquete que a gente soltou agora há pouco,
se existe algum processo nas movimentações de pesagem que você acredita que possa ser mais seguro. 7% informou que sim, né? A gente pediu para informar suas respostas ali no comentário, mas pelo que eu vi ali, acho que não houve uma. E 92% diz que não. A SEACON disponibiliza todos os mecanismos de segurança necessários. Então, assim, pessoal, todas essas novidades, todas essas configurações que a gente passou para você, de fato é para que torne a sua movimentação, para que torne o seu armazém seguro. Um reforço hoje a gente decidiu, né, nosso planejamento aqui do SEACON Week foi, hoje a gente passa pelos principais processos, os processos mais comuns, até mesmo para relembrar, alertar, fazer algum ajuste ali, às vezes você esqueceu de alguma coisa, os processos mais comuns para facilitar a sua vida, e amanhã a gente vai voltando aqui em todas as operações. Então a gente vai fazer tipo uma auditoria lá nas movimentações da portaria, depois a gente faz uma auditoria nos romaneios, depois faz uma auditoria nas notas, em seguida nos serviços e assim por diante. Então a nossa intenção nesse dia hoje foi realmente essa, fazer um processo comum, depois a gente vem com as auditorias. E aí, pessoal, só reforçando, um questionamento aqui da Viviane, né, a respeito da emissão de nota fiscal de trânsito. O armazém vai poder continuar emitindo nota ou o produtor tem que emitir e já enviar essa nota pelo motorista? O melhor, tá, Viviane, é você fazer a verificação com o seu contador ou o responsável aí pela questão da nota. A gente sempre orienta fazer esse contato com o pessoal, porque é ele quem entende o seu processo, é ele quem te auxilia da melhor maneira possível, tá? E aí, pessoal, só para a gente arrematar aqui, né? Vou compartilhar na tela aqui de uma forma rápida, só para mostrar para vocês o link, conforme o Lucas comentou, como o produtor recebe aquela informação do romaneio, né? Então, vou compartilhar a minha tela por inteiro aqui, tá? Compartilhar ela aqui com vocês. E vou mostrar aqui o WhatsApp, tá? Então, aqui é o do Lucas. Esse é o link em qual eu recebo a informação. Clicando nele, automaticamente ele vai me fazer o download do arquivo. E aí eu consigo ter a informação, né, da pesagem em si, conforme ela foi passada lá para vocês, tá ok? Então você recebe as informações dessa forma. Já pegando o gancho também, de uma forma bem rápida, amanhã a gente entra nesse assunto novamente, até mesmo se vocês quiserem aí, é referente à configuração do e-mail automático, né? Muita gente falou-se aí, né, de configuração, o envio das informações para o produtor mais semanalmente, né? Hoje a gente tem a rotina do envio automático de alguns relatórios, tá? Não são todos, vai depender do que você realmente quer enviar para o seu produtor, mas a gente tem a rotina de agendamento de relatórios, tá? Dentro dessa rotina de agendamento de relatórios, pessoal, a gente tem alguns relatórios disponíveis, por exemplo, romaneios diários, controle de movimentação, romaneios cancelados, movimentação de clientes, são alguns relatórios disponíveis que você pode gerar, né, semanalmente para o seu produtor. Então, a gente configura aqui, se você quer por segundos, por minuto, por horas, por dias, constante, uma vez no mês e assim por diante. Então, você vai definir aqui qual é o intervalo, 5 e 5 dias, por exemplo, das 9 horas, por exemplo, e vai enviar por e-mail. Aqui você coloca quais são os e-mails, né? Basta um adicionar e colocar o e-mail da pessoa que você precisa colocar aqui, você quer colocar aqui, @seacom.com.br, e aqui você faz um filtro, né? Você quer enviar em PDF, você quer enviar em Excel, para qual depositante, seria para todos, você faz um filtro e de acordo com esse agendamento, de semana em semana, né, conforme vocês falaram aí, esse relatório é gerado e enviado para o seu produtor. Isso evita com que o produtor tenha que estar ligando ou indo até o armazém para vocês. Devido ao nosso tempo, né, amanhã a gente volta, amanhã a gente inicia aqui com a questão do agendamento, até mesmo se você tiver alguma dúvida mais aprofundada sobre como é o funcionamento dessa rotina, a gente vai esclarecer da melhor forma possível, além de trazer para você como nós aqui do suporte fazemos auditorias. Então, essas auditorias dos pesos, auditorias das classificações, amanhã a gente vai entrar mais aprofundado nessas movimentações, tá ok? E só para finalizar, 93% aí dizem que a SEACON realmente disponibiliza todos os mecanismos seguros, né? Não
para a questão das pesagens, né? Isso é muito importante para a gente, porque sim, a gente preza a segurança, né? Evitar ao máximo aí a questão das fraudes, tá ok? Bom, acho que a gente conseguiu passar bem o que a gente propôs a apresentar aqui para vocês, tá? Se alguma resposta não foi respondida ali para vocês, entre em contato com o suporte conosco, tá, pessoal? Para a gente esclarecer melhor para vocês. E agora eu deixo a palavra aí com o Ferreira e tudo vai dar certo aí. Até amanhã. Beleza, pessoal. Acho que tivemos aí uma alta participação aí. Pessoal super engajado, vários questionamentos. Muito importante. Acho que a maioria conseguiu ser respondida aí, pelo que eu pude perceber, mas, conforme reforçou o Ricardo, caso tenha alguma dúvida que não foi abordada aqui, nosso time de suporte, através dos canais que o Ricardo deixou bem demonstrado lá no início, está disponível, né? Eu digo que o nosso suporte ele é extremamente humanizado, então, se você quiser falar com alguém de fato mesmo, liga. A gente está aqui para poder conversar com você. Tem muita empresa que só fica aí no chatbot automático, enfim, mas se quiser falar com alguém, tem o nosso time aqui para poder efetivamente ajudar. Então, são alguns canais que a gente disponibiliza para deixá-los aí tocarem a safra da melhor maneira possível.